Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Nosso objetivo é sempre trazer assuntos de interesse do desenvolvimento que auxiliem aos nossos telespectadores em temas burocráticos, como crescer, como se desenvolver, como qualificar, em qual região. Todos esses temas são importantes para que a gente tenha muito conteúdo e possa cada vez mais fazer uma reflexão de como avançar, porque afinal todos nós queremos estar numa região desenvolvida, queremos nos desenvolver, queremos que as nossas empresas cresçam e por aí vai. Mas hoje tem um convidado importante aqui, porque ele vai falar um pouco dessa estruturação para que você seja um bom empreendedor. Não importa se você não tem nenhum funcionário, mas você é o empreendedor da sua vida. Você precisa estar organizado dentro da sua estrutura, seja com funcionários, seja sem funcionários, mas estar dentro de um sistema eficiente, que funcione e cumpra o regramento legal para que tudo isso possa acontecer. Ao meu lado está Fábio Nascimento, que hoje é o CEO do grupo FN Soluções Empresariais. Não é isso, Fábio? É isso mesmo. Prazer Obrigado. estar aqui conosco, viu? Prazer imenso estar aqui com você, Kiko, podendo compartilhar um pouco desse mundo do empreendedorismo, né? Contribuir com vocês aqui. Espero que seja um belo programa. Com certeza. Ô, Fábio, eu falo, todas as pessoas pensam em como crescer profissionalmente, em como fazer a expansão da sua empresa, né? Como melhorar a eficiência da sua empresa na parte tributária. E o Fábio, ele vem de uma empresa que há muito tempo focou em contabilidade, que é uma parte burocrática, até chata de falar, né? Assim, no sentido das pessoas, quando você fala, eu vou falar imposto de renda, alguém gosta de falar imposto de renda? Não. Alguém gosta de falar em tributação, mas é necessário, né? Uma boa orientação, você conhecer as regras para você poder ter o seu plano de crescimento, para você ter a melhor performance na sua atividade profissional. Então isso é muito importante. Então hoje, Fábio, fala um pouquinho, você tinha um foco em contabilidade, que é essa parte mais legal. Eu te pergunto, o Brasil, as empresas, as pessoas, os profissionais estão alinhados a esse projeto contábil de vida? Não, contabilidade sempre foi visto pelos empresários como um mal necessário, né? Todos os empresários brasileiros, de anos e anos, só recorriam ao contador, a um escritório contábil, no momento que algo deu errado, né? Que alguma coisa saiu errado, recebeu alguma multa, houve algum problema perante a Receita Federal, perante o Estado, perante a Prefeitura. Quer dizer, só no momento tenso. Só no momento tenso. Então é assim que ele lembra da contabilidade. Exatamente. E aí, quando eu assumi em 2018, eu já vi que já havia um outro movimento, né? A nossa empresa já tem 30 anos no mercado. Quando eu assumi em 2018, eu vi que o mercado contábil já era outro, já estava avançando. E nós partimos para a linha de um mercado digital, né? Com muita automação, com muita tecnologia, porém consultivo. Por que consultivo? Porque ciências contábeis é a ciência da riqueza. Eu entendi que eu precisava ser o médico das empresas. Então eu precisava ajudar as empresas e aos empresários a prosperarem, a ter um negócio próspero, a ter uma vida próspera. E nada melhor do que um contador, porque nós, como contabilidade, né, como contador consultor, nós entendemos de contabilidade, nós podemos, com o planejamento tributário, com as regras tributárias, fazer com que esse empresário economize. Nós temos especialidade financeira, nós também podemos ser consultores financeiros. Então a gente tem várias outras características e qualidade onde a gente pode realmente pegar na mão do empresário e fazer com que ele cresça, com que ele evolua na empresa. Quer dizer, só um parênteses, então, o que você está falando é muito importante, que as empresas só chegavam aos profissionais de contabilidade na dor. Exato. E a gente precisa tentar se conscientizar que seja lá o que você estiver fazendo, até autônomo, se você tiver uma boa orientação, né, principalmente num país burocrático como o nosso, né, cheio de regras, né, no final das contas é você que paga a conta, a gente sabe disso. Mas essa organização, ela é importante, né, Fábio? Não, acho que a organização para qualquer empresa, seja um microempreendedor individual, seja um pequeno empresário, um médio empresário, um grande empresário, ele precisa ter um consultor do seu lado, ele precisa ter uma boa contabilidade do seu lado,
ele precisa ter um bom planejamento tributário. A gente vem falando muito sobre essa questão dos pilares empresariais, né? Para que você realmente tenha prosperidade. Porque o empresário, qual que é o nosso foco e qual que é a nossa missão dentro da Contabilidade FN, dentro do Grupo FN hoje? Começou como Contabilidade FN, o Grupo FN. É impactar a vida dos empresários. E ele precisa ter um nível de consciência melhor empresarial. Ele precisa ser um profissional, um empresário profissional. Muitos empresários começam a sua empresa na raça, por alguma dificuldade, por alguma oportunidade que surgiu, e ele começa a empreender sem pouco conhecimento. E hoje, se você não for um empresário profissional, até para uma reforma tributária que está vindo pela frente, e por todos os desafios que nós temos hoje de mercado mudando, a forma de consumo mudando, você pode ter problemas, né? E cair nessa estatística que tem hoje do Sebrae, que 87% das empresas fecham em 2 anos e 77% fecham em 5 anos. Então, como nossa missão é ajudar esses empresários, é muito tocar nos 4 pilares que a gente acha essencial para qualquer empresa. Marketing e vendas. Não existe nada antes de marketing e vendas. Então, na nossa consultoria, a gente ajuda também os empresários, com parceiros que nós temos, a performar, a vender mais, porque muitas das vezes o problema daquele empresário é que ele não está vendendo. Mas, primeiramente, vocês fazem o enquadramento contábil correto dele. Sim. Hoje tem muitas empresas, por exemplo, que estão no lucro real e poderiam estar no lucro presumido, ou seja, estão desperdiçando recurso financeiro? Muitas empresas, quase 80% das empresas que entram hoje dentro do Grupo FN ou estão pagando impostos a mais ou estão pagando impostos errados. Então, qual a diferença disso? Impostos a mais são aquelas empresas que estão num regime tributário enquadradas de forma incorreta, pagando impostos que não precisavam ser pagos, porque há foi-se criado uma regra de que não vale a pena eu sair do Simples Nacional, não vale a pena eu sair do MEI, mesmo eu faturando mais do que o limite do MEI permitido, sem ao menos fazer um planejamento tributário. Perfeito. Bom, nós estamos conversando com o Fábio Nascimento, que é um especialista aí nessa organização tributária contábil das empresas. Fábio, nós vamos ter um intervalo agora, mas vamos detalhar um pouco mais essa questão do enquadramento correto das empresas. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta hoje conversando com Fábio Nascimento. Fábio Nascimento é um profissional empresário da área de assessoria contábil e hoje mais amplo, né, a sua atuação na parte de soluções financeiras. Soluções financeiras. E a gente falava no primeiro bloco, um tema extremamente interessante, que por ser um assunto muito burocrático, as pessoas às vezes só procuram quando tem algum tipo de problema, ou com a receita, ou com uma certidão negativa, alguma coisa do tipo. Mas é muito importante você ter um trabalho preventivo. E para esse trabalho preventivo, o Fábio estava nos explicando aqui. Será que minha empresa está na tributação correta? O meu enquadramento é para lucro presumido? É para lucro real? É para ser uma MEI, pequeno empreendedor e etc e tal? Explique isso para a gente. Como que você assessora nessa parte? Ou seja, qual é a orientação para que as pessoas se enquadrem melhor? Então, hoje nós temos, dentro do Grupo FN, nós temos um setor de inteligência tributária. Certo. É uma equipe grande, onde todas as empresas que entram para o Grupo FN, nós fazemos toda a análise dos últimos 5 anos, análise de regime tributário, quando é comércio e indústria, nós analisamos todos os cadastros de produto, nós buscamos saber se o cliente ele compra de um fornecedor de dentro ou de fora do estado, para quem ele vende, se ele vende para pessoa física, se ele vende para pessoa jurídica, ou seja, a gente entrega um estudo completo de um planejamento tributário para que nós tenhamos um entendimento se ele está pagando o imposto correto ou não, se ele está no regime tributário correto ou não, se há algum planejamento tributário que a gente chama de elisão fiscal que dá para ser feito. O que é elisão fiscal? Elisão fiscal é aquilo que você planeja tributariamente e paga os impostos de forma correta sem sonegar impostos. Certo. Então, como eu falei, o empresário brasileiro ele procurava a gente só no susto. Só que se ele procurar, é como você procurar um médico de forma antecipada, procurar fazer a manutenção do seu carro de forma antecipada. Se você procurar esse profissional contábil, um contador consultor que tenha esse planejamento tributário,
que faça esse planejamento para você, a gente às vezes chega a economizar quase 100% dos impostos que ele vinha pagando de forma errada. Nós já desenquadramos muitas empresas do Simples Nacional para mudar de regime tributário, mostrando que ele ia ter uma economia brutal. E aí, uma vez identificado, essa mudança, ela é simplesmente uma forma nova de tributar ou é necessária uma mudança de contrato social e tudo mais? Então, em alguns casos, precisa ter uma mudança societária. Se esse empresário ele participa de outras sociedades empresariais e que estão, por exemplo, se a gente está migrando uma empresa do Simples Nacional para o lucro real ou presumido, se esse sócio ele participa de outras empresas que está no Simples Nacional e o faturamento vai ultrapassar 4.800.000 dentro do exercício, nós temos que tomar esse cuidado também para que o quadro societário, né, ele na sociedade não contamine o restante das empresas. Quer dizer que para ele estar enquadrado no Simples Nacional, ele não pode participar de uma outra empresa, correto? Ele pode participar de uma outra empresa de lucro real ou presumido, certo, desde que ele não tenha mais que 10%. Desde que se ele tiver mais do que 10%, vai somar os faturamentos. E aí ele não pode. Aí ele não e pode. Hoje uma empresa enquadrada no Simples Nacional, qual que é a média de tributação? A média de tributação para prestação de serviço vai de 6% a 30%, para comércio de 4% a 19%, para advogados de 4,5% a 30% também. Então são alguns anexos, né, que é regido a legislação do Simples que comanda. E o Simples Nacional, e muitos empresários falham, né, por isso que a gente faz esse planejamento tributário. É uma pegadinha porque muitos empresários veem, mas eu achei que eu pagava 6%. 6% é o imposto inicial para um prestador de serviço que fatura até R$15.000 por mês. Certo. E aí, quando a gente vai fazer essa análise, ele está pagando 13%, 15%, 16%. Né? E muitas das vezes, até vamos falar um profissional da saúde, por exemplo, que normalmente ele começa a empresa, começa a faturar baixo, daqui a pouco vai aumentando, e aí com um planejamento tributário muito bem feito, daqui a pouco a gente identifica que ele vale a pena ele ir para o lucro presumido, que ele pagaria menos imposto. Perfeito. Então, assim, são várias análises que precisam ser feitas para que ele tenha uma economia. E hoje, né, com tudo que a gente vive, com a inflação alta, quando você economiza 2%, 3%, 5% que seja, mensal, isso no montante do seu faturamento anual, às vezes dá um carro, dá um apartamento, sobra um dinheiro que ele possa fazer um reinvestimento, sobra lucro para o empresário. Porque assim, ninguém abre uma empresa para quebrar, né? Eu sempre falo isso em minhas palestras e nos vídeos que eu faço. O empresário ele nasceu para ele precisa ter caixa, lucro e liberdade. O empresário que não tem caixa, lucro e liberdade, ele é um empresidiário do seu próprio negócio. Muito bom. E outra coisa, né? A pessoa já tem que atuar ali na empresa, ter as responsabilidades do dia a dia. Se ainda não der lucro, vai dar só estresse. Exatamente. Então, acho que você tem que buscar essa orientação tributária, essa orientação contábil, porque pagar imposto já é duro. E pagar errado ainda, pelo amor de Deus, gente. Então, é essa reflexão que eu quero trazer no nosso programa de hoje, que é muito importante. Às vezes você está pagando mais imposto que se você estiver no enquadramento errado. Então, procurar um profissional da área é muito importante. Isso aqui não é propaganda do Fábio, não. Isso aqui é o seguinte, é um grau de conscientização, que a gente acha muito importante. E sem falar, né, Fábio, que a Receita Federal do Brasil, ela é atuante, né? Sim. Ou seja, então é preferível você ter um planejamento do que depois ter um problema. Exatamente. E aí tem um dado agravante também, que mais de 70% das empresas, dos pequenos empresários, o lucro que ele tem hoje na empresa é o que ele sonega de imposto. Nossa! Então, assim... Quer dizer, então a empresa dele não dá lucro. Exatamente. E a reforma tributária está vindo para cruzar cada vez mais as informações. Né? Eu nunca vivenciei, eu acho que você também não, nunca tivemos uma reforma tributária elaborada igual a essa, que vai aumentar, sim, a arrecadação mais do que ela já é hoje. E eu estou aconselhando, né, a todos os empresários, a gente vai trazer muito esse assunto aí ao longo do ano, porque começa em 2026, porque vai impactar muita gente, vai mudar a forma de se fazer negócio no Brasil, vai mudar a forma de precificar no Brasil, e é muito cruzamento de informação. A Receita Federal, como você me perguntou, hoje ela tem uma das maiores tecnologias de cruzamento de informação de inteligência artificial, para que ela possa cruzar informações de cartão de crédito, cartão de débito, movimentação bancária, tudo isso. Com o que você emitiu de nota fiscal, mesmo os microempreendedores individuais. É muito importante. No próximo bloco nós vamos conversar sobre a polêmica do Pix. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida.
Muito bem, estamos de volta. Falávamos nos outros blocos da importância da sua organização contábil, do tamanho que for sua empresa ou mesmo se você for autônomo, microempreendedor individual. Sempre buscar a forma correta de atuar contabilmente na sua vida profissional. E tivemos uma polêmica aí do Pix. Fábio, nós estamos aqui com o Fábio Nascimento, que é um especialista no tema de contabilidade. Explica para o nosso telespectador qual foi a polêmica do Pix, que naquela semana todo mundo ficou preocupado, principalmente as pessoas que tinham uma remuneração menor, achando que já ia sofrer ali uma fiscalização da Receita. Perfeito. A primeira polêmica que eu vejo em todo esse assunto foi a forma como o governo divulgou o assunto. Foi a forma como ele publicou a medida provisória, foi muito mal comunicada e, consequentemente, muito mal interpretada por vários brasileiros, pela maioria dos brasileiros. Saiu uma pesquisa que 86% dos brasileiros entenderam que a gente ia ser taxado num Pix que a gente fizesse acima de R$5.000. E na verdade, a legislação, ela já existe hoje, já existe uma legislação para conferência de movimentação financeira, se coincide com a sua movimentação fiscal e se a sua vida financeira da pessoa física condiz com os seus rendimentos. Então foi mal interpretado. Isso não quer dizer que se porventura futuramente o governo não fosse taxar, né, porque surgiram aí várias taxações, né, no governo atual. Então esse foi o receio. Então acredito que o movimento do brasileiro foi bom para dar uma segurada na onda, mas esclarecer, né, que já há uma legislação onde os bancos têm que entregar uma declaração chamada e-financeira, onde ela já informa a sua movimentação financeira da sua empresa, da sua pessoa física. Então, desculpa, independente da fiscalização que as pessoas têm preocupação, os bancos hoje já são obrigados a informar a Receita de toda a movimentação que ocorre ali de PIX, independente de quanto seja. Exatamente. Certo, isso a Receita analisa. Se ela achar que uma pessoa está tendo uma movimentação maior do que ela fala que ela ganha ali no imposto de renda, mas e os que não fazem imposto de renda porque são isentos? E também se tiver uma movimentação maior, cai na mesma forma. Exatamente. Tá. Porque vamos falar da pessoa física. A pessoa física, ela tem algumas fontes de renda. Ela pode existir algumas fontes de renda. Ela pode ser assalariada, ela pode ser o dono do próprio negócio e ter uma retirada de lucro ou prolabore, ela pode ter pego um empréstimo ou pode receber uma doação. Então, se ela não tiver essas 4 origens de entrada de dinheiro, qual seria a quinta origem? Uma entrada de dinheiro através de uma sonegação fiscal. Entendi. Então, o que a Receita quer pegar é essas discrepâncias de movimentação financeira, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, e pegar onde está a sonegação. Se a sonegação vem da sua empresa, que você é sócio, se a sonegação vem de algum serviço de autônomo que você está prestando e não está informando. Então, como eu falei, a legislação ela já existe. Então, os bancos já informam na e-financeira, a movimentação de PIX, boleto, entre outras informações. Já temos a Decred, que é a declaração dos cartões de crédito para a Receita Federal. Eu acredito, sim, que hoje o que a Receita Federal quer pegar são as discrepâncias. Quando você tem uma informação, quando você declara um valor muito inferior daquilo que você vive de padrão de vida e quando essa empresa emite muito pouca nota e movimenta financeiramente um valor, o dobro, o triplo do valor financeiro. Fábio, perfeito. Tá aqui a explicação das preocupações. Agora, a gente tem defendido aqui que seja lá quanto você ganha, é importante, gente. Se tiver que pagar imposto, tem que pagar. Não ficar achando. Na semana do Pix, eu percebi uma movimentação de pessoas, não, a partir de agora só vou receber em dinheiro, isso e aquilo. Então, fica errado também. Fica errado. Então, existem formas contábeis, corretas e legais que conseguem identificar o indivíduo que ganha menos, que vai ser menor tributado. Mas não ficar na informalidade, né? Porque é o que você falou, a lei já existe para todo mundo, né? Então, enfim. Não vale a pena ficar na informalidade, vale a pena isso. você fazer um planejamento tributário, entender qual seria a sua carga tributária, mas como eu falei, o brasileiro ele se sentiu injustiçado e prejudicado, né, com tudo aquilo que acontece no país, né, e o ambulante, o microempreendedor individual, a moça que vende pipoca na frente da escola, dela começar a ter uma taxação. Se sentiram ameaçados de serem fiscalizados. Exatamente. E o governo recuou. Recuou. Foi isso que aconteceu. Mas recuou, mas a lei de fiscalização está vigente. É isso que o povo tem que entender. Ou seja, você tem que se organizar contabilmente, senão você vai ficar errado e está sujeito a uma penalidade de uma fiscalização. Correto ou não? Perfeito.
Outro dado que é importante, porque a gente vive de dados, 1.800.000 microempreendedores individuais foram excluídos do MEI agora, 31 de dezembro de 2024, na virada do ano, por conta de ter um faturamento muito superior ao que permite no MEI. Aí. Enfim, gente, o nosso tempo aqui está curto, é um tema importante. O Fabinho vai fazer um evento. Fábio, fala pra gente aí do seu evento, para as pessoas, porque eu acho que é um evento importante que você vai fazer. Vou fazer. O maior evento empresarial que São José dos Campos já recebeu vai ser no dia 14 de fevereiro, no Teatro Colinas, um evento empresarial onde vamos tratar dos 4 pilares de gestão empresarial, para que você possa performar, ter prosperidade no seu negócio, ter caixa e ter lucro. Vamos trazer o Caio Carneiro, vamos falar muito sobre gestão de pessoas, gestão financeira, gestão tributária, que são os pilares, né, para que você possa performar na sua empresa, e muito sobre marketing e vendas, porque não existe nada antes da venda, e o empresário que está na zona de conforto, ele não está crescendo. Então você, empresário, não pode ficar de fora dessa. São apenas 350 lugares e nós já estamos com 75% dos ingressos vendidos. Como é que a pessoa faz para adquirir o ingresso? Para a gente colocar aqui. Vocês podem entrar no Instagram da Contabilidade FN, @contabilidadefn. Lá tem o link, né, do Simpla. Lá vocês podem adquirir seu ingresso e restam poucos ingressos. Maravilha. O endereço está aqui aparecendo para vocês adquirirem o seu ingresso. Fabinho, muito obrigado aí, parabéns, sucesso no evento. Obrigado. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, não percam essa oportunidade, dia 14, né? Dia 14 de fevereiro. E volte sempre aqui para falar desses temas que são importantes. Muito obrigado, Kiko, pelo convite. Sempre. Muito bem, a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.